Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar com algumas coisinhas diferentes ali, tá? A gente está trabalhando com algumas pílulas de conhecimento com vocês, porque tem muita coisa aqui, muita coisa, né? Então eu vou voltar aqui na nossa telinha da aula anterior e vamos melhorar um pouquinho essa questão do nome aqui, porque todo mundo escreve de um jeito, né? E aí escrever de forma diferente vai acabar não trazendo resultados funcionais. Então eu vou apagar o Rubens aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso aqui, tá, gente? Com esse erro aqui. Aqui já entra um nível de complexidade um pouco diferente, mas vamos lá, né? Vamos lá. Na aula agora nós vamos trabalhar com uma coisa chamada validação de dados. Esses nomes todos aqui, para o PROC, não podem se repetir, tá, gente? Então, o PROC vê que está sendo utilizado para um fim que não é totalmente funcional. Se eu tivesse duas Anas ali, ele não saberia qual Ana me trazer. A primeira que ele ia trazer sempre, tá? Então, para esse fim aqui, o PROC não é utilizado. É utilizado com umas coisas mais específicas. De preferência, quando tem sempre uma chave primária. Algo que não mude. Por exemplo, CPF. Eu não trabalharia com nome, eu trabalharia com CPF. CPF nunca repete. Então, eu trabalharia com esse tipo de chave primária, tá? Ou um código, né? Um número sequencial, né? Tudo isso, tá bom? Então, assim, aqui é meramente para vocês visualizarem como é que funciona. E, consequentemente, eu consigo trabalhar com outras coisas. Olha só que coisa legal que eu vou fazer com vocês agora. Nesta célula, ao invés de escrever o nome Ana, eu vou fazer com que a pessoa clique sabe aquelas listas da internet, que você clica aqui do lado numa setinha, aí desce uma lista de nomes aqui? Então, vamos trabalhar com isso. Como que a gente vai fazer isso? De forma bem simples, tá? É, Dentro de todos esses menus, eu tenho aqui dados, tá vendo? Eu dou um clique em dados, né? Aí eu vou procurar aqui o validação de dados. Deixa eu achar aqui, ó, validação de dados. Eu vou dar um clique no validação e vou vir aqui no validação, ó, clicar, validação de dados. Pronto. Quando abre a validação de dados, né, é, tem algumas coisas legais aqui na validação que a gente pode operacionalizar dentro da planilha. Nesse momento, eu quero só criar uma lista. Então, vocês estão vendo que ele está falando critério de validação, permitir qualquer valor, né? Então ele aparece aqui, ó, número inteiro, decimal, lista, data, hora. Então eu posso falar que essa célula só vai receber um determinado coisa. Por exemplo, eu quero que ele receba só data. Se a pessoa escrever qualquer coisa diferente de data, ele vai dar um erro. Aí você vai ter mensagem de entrada e mensagem de alerta de erro, né? Eu vou colocar lista. Bem simples, lista. Colocando lista, aí ele estava me falando, ok, você quer colocar uma lista, você quer que ignore as células em branco e deixe o menu suspenso na célula? O padrão é esse. Então eu vou deixar o padrão aqui para gente, né? Eu vou clicar aqui na setinha, vou falar aonde é que está essa lista. Eu vou clicar aqui, repara que a caixinha se recolheu, ele está esperando que eu fale onde está. Eu vou clicar no cadastro e vou selecionar somente os nomes. Eu quero somente a lista de nomes. Eu não posso selecionar o resto. Se eu quero uma lista suspensa, eu quero uma lista de nomes. Eu quero que a pessoa selecione somente isso aqui. Aí eu pressiono Enter no teclado, Enter. Já está escrito lista, já está escrito aqui fonte. Eu vou clicar no OK. Ele volta para a planilha onde eu estava. Perceba que ao voltar para a planilha que eu estava, ele agora tem uma flechinha aqui, certo? Então, eu vou dar um clique aqui. E eis que me traz a lista de nomes. Olha que legalzinho, né? Traz uma lista de nomes. Então, isso aqui facilita para que a pessoa não digite conteúdo, e sim selecione da forma que você escreveu. Então, é por isso que normalmente quando você vai lá nas páginas da internet, por exemplo, e vai colocar lá estado, você clica na lista e quando você seleciona a lista, já aparece para você lá uma lista, né, bem comprida de estados. E quando você clica no estado, ele mostra os municípios. Para você não escrever de qualquer jeito, para que eles tenham uma base sólida de pesquisa. Então, se eu selecionar qualquer nome, ó, Eduardo, se eu vier aqui no Maria, olha só o PROC vier trabalhando direitinho, ó, trazendo as informações. Pessoal, isso aqui é muito útil, depende de como é que você quer resolver o seu problema, né? Então, olha só, bonitinho demais, né? Ó, não é bonitinho? Então, tá funcionando. Então, já viram aqui como validar dados no formato de lista, né? E otimizar essa questão de erro aqui. Mas, às vezes, pode estar assim, ó. Você criou uma função proc
e aí, de repente, a sua função proc aqui não está funcionando direitinho. Não é que ela não está funcionando, ela está falando que ela não encontrou o que pesquisar. Você falou para ele que ia procurar alguma coisa em B3, tal, mas você não falou para ele, por exemplo, que poderia não ter nada. Para isso, pessoal, nós temos que usar uma combinação de funções, né. Vocês vão lembrar que a gente fez um C aninhado no exercício um dos exercícios anteriores, e esse C aninhado ele estava ali com, 2 funções Cs, né. Uma função testando, se tinha lucro ali, né, se você teve um saldo positivo no seu fluxo de caixa, se foi zerado, né, ou se foi, negativo, né, se o saldo foi negativo. Agora nós vamos aninhar de forma diferente, agora vamos aninhar funções diferentes. Nós vamos usar uma função C, que vai testar se aquela célula ali em cima está vazia. Nós vamos pesquisar se o que está retornando é um erro, e se for um erro, ele vai retornar vazio também, ou vai retornar uma nova função. Mas isso é muito para a gente dar continuidade aqui. Então vamos começar isso, vamos dar continuidade a isso na próxima aula, beleza? Nos vemos lá.